Olá pessoal, aqui o professor Chico Kramer. Começamos agora nosso estudo para a carreira da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, cargo de soldado, o estudo da lei de abuso de autoridade. Então, vejam só, nós vamos estudar uma lei, tá? Muito importante, é óbvio, não preciso dizer para vocês que abuso de autoridade é importante para o cara que vai trabalhar toda hora na rua, né, meu amigo? Porque se ratear, incorre mesmo em abuso de autoridade, e abuso de autoridade faz perder a farda, né? Dá demissão, pode dar demissão. Falaremos disso também no caminho aqui das coisas que nós temos que estudar. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar uma cor aqui. Olha só, vamos começar pelo seguinte, tá? Nós tínhamos uma antiga lei de abuso de autoridade, Lei 4898, que era chamada de irmãos gêmeos da demissão, né? Abuso de autoridade, 4898. Essa lei, graças a Deus, foi revogada, né? Então a gente não tem dúvida mais. Preciso olhar na 4898? Não, a lei nova veio e disse assim, ó, não tem mais 4898, 4898 revogada, tem agora 13869 de 2019. Bom, então a 13869 de 2019 é a lei que está valendo. É nela que eu coloco os meus esforços, é ela que eu tenho que estudar, tá bom? A leitura básica da lei é suficiente? Claro que não, ela é importante, mas tem formas bem mais inteligentes de se estudar uma lei do que simplesmente ler essa lei de cabo a rabo. É por isso que eu tô aqui, né? Caso contrário, vocês teriam condições de estudar tudo sozinhos, sem a menor necessidade de ter aula. Bom, quais são os pontos assim absolutamente importantes para eu estudar a lei de abuso de autoridade? Primeiro ponto, tá? Para abusar da autoridade é preciso ter autoridade. Não comete abuso de autoridade quem não tem uma autoridade, tá? Então, o servidor policial na rua pode cometer abuso de autoridade? Pode, tá bom. Uma pessoa que não é de forma nenhuma ligada ao governo, ao poder, vai cometer abuso de autoridade? Não vai. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade, ela tem um dispositivo que elenca as pessoas, entre aspas, capazes de cometerem abuso de autoridade. Toda vez que uma lei faz isso, ela separa. Alguns podem cometer esses crimes, outros não podem cometer esses crimes. Ela é uma lei que define crimes próprios porque só podem ser cometidos por determinadas pessoas, tá? Por aquelas próprias pessoas, não por qualquer pessoa. Existem crimes chamados de comuns, existem crimes chamados de próprios. Crime comum, homicídio, eu vou lá, mato alguém, pô, matei, velho. Homicídio. Não interessa se eu sou polícia, não interessa se eu sou paisano, não interessa se eu sou PM, não interessa se eu sou juiz, não interessa. Se eu matei, é homicídio. Posso até me justificar mais tarde, mas é homicídio, tá? Infanticídio, que é a mãezinha que mata o filho, né? Naquelas questões do estado puerperal. É um crime próprio. Tem que ser mãezinha, tem que ser o próprio filho, tá? Então, próprios e comuns. Aqui a gente está falando de um crime que é próprio. São poucas pessoas que podem cometer o crime de abuso de autoridade? Não, são muita gente pode. O rol, a lista de pessoas capazes de cometer um crime de abuso de autoridade é enorme, né? Nunca foi tão grande. A lista foi, por assim dizer, muito aumentada quando veio a nova lei, tá bom? E isso, para nós, acaba sendo um certo problema, porque a gente tem que saber isso para poder responder algumas questões que vão vir. Então tá. Algumas coisinhas que a gente precisa rapidamente ver. Olha só, tivemos com a nova lei de abuso de autoridade o que se chama de novatio legis in melius. Professor, eu quero ser polícia, eu não quero ser tradutor de latim. Nem eu, meu amigo, nem eu. E eu sou polícia também, mas a gente tem que saber. É do jogo, para nós cabe saber essas coisas. Quando a gente fala da novatio legis in melius, a gente está falando de uma nova lei
que é mais benéfica. Uma nova lei que é mais benéfica. Embora aumente o número de pessoas que podem cometer o crime, ela, de uma forma geral, é nova lei mais benéfica. Bom, o que isso interessa? Isso nos interessa muito, porque pensem só. Normalmente, nós olhamos para situações e falamos assim, bah, bandido só tem benesse, só tem vantagem, né? Bom, meu amigo, se bandido só tem vantagem, dessa vez existe uma vantagem pro cara que abusou da autoridade. Ah, mas se ele cometeu o crime, ele é bandido. Não é bem assim que as coisas são, na verdade. Vocês vão ver que pequenos deslizes podem incorrer na lei de abuso de autoridade. Nesse ponto, ela acaba sendo, de alguma forma, benéfica para, né, os agentes de segurança pública, por exemplo, que são aí dentro das muitas categorias abarcadas pela lei de abuso de autoridade, alguns dos profissionais que mais vão ter que lidar com essa realidade, né, de chegar, de repente, a cometer condutas que parecem abuso de autoridade, mas na verdade são o exercício da função de alguma forma, tá? Bom, quando a gente fala de irretroatividade da lei, mas tá errado isso aqui, é retroatividade da lei mais benéfica, a gente tem que perceber o seguinte, tá? Aí é um pulo do gato, acho que não cai para vocês na prova, mas é interessante de saber. Olha bem para mim, eu vou até me aumentar aqui, tá? Eu tenho como fazer isso. Eu vou me aumentar pra gente conversar. Pronto, um mais perto. Olha bem para mim, olha aqui, ó. Digamos que tu cometeu, tá? Digamos que tu cometeu um crime na vigência da 4898. Na vigência da 4898. E aí, a 4898 era uma lei mais gravosa. Era uma lei pior para ti que cometeu o abuso de autoridade. Tá? Lei pior para ti que cometeu o abuso de autoridade. Bom, e aí veio a 13.869, né? Veio a nova lei de abuso de autoridade. A atual lei de abuso de autoridade. Na hora de te julgar, o juiz usa qual lei? Qual lei? Aí ele tem que usar a 4898, porque quando eu cometi era a 4898. Cara, não. Ele tem que usar a melhor lei pra ti. Tá? Pra ti que cometeu esse ato, que é um fato típico, né? Um ato que está descrito na lei como crime. Aí ele vai ter que usar a lei mais benéfica. Então a lei mais benéfica, ela vai ser aplicada às coisas que aconteceram lá atrás. Ela vai ser aplicada nessas coisas que aconteceram lá atrás. Tá? Desde que, óbvio, né, já não tenha sido julgado e tal. E isso também comporta exceções. Mas, tratando do caso específico aqui, cometi o crime na época da 4898, não deu tempo de me julgar, agora nós estamos em 2021, né, tem a 13869, e aí o juiz vai ter que usar a mais benéfica pra mim, tá bom? Ou ele usa uma lei, ou ele usa outra lei. Não pode misturar as leis, né, que seria fazer uma lei nova, tá? Ele não pode fazer uma terceira lei, chama Lex Tercia, mas enfim, para nós aqui, para o nosso padrão, para nossa prova, se cometeu antes e vai ser julgado agora, julga com a lei de agora e ela é melhor e o cara vai se dar bem por isso, tá? Muita gente ficou feliz com essa mudança. Pronto. Terceiro ponto que a gente tem que saber, de qualquer forma, antes de começar, revogação expressa, quer dizer, revogação entre aspas, escrita, veio dito na nova lei, a 4898 não vale mais, tá? Show de bola. Deixa eu voltar aqui pro meu tamanho original, para não tapar o quadro todo. Pronto. E agora, vamos adiante no nosso estudo. Olha só, todos os crimes desta lei, velho, no direito tudo tem exceção. Então, quando a gente tem o direito de escrever todos os crimes desta lei, é ouro em pó que estão jogando pra ti, assim, ó. Estão te dando, toma aqui, pérolas, presentes, tá? Ó, todos os crimes desta lei são dolosos. Todos os crimes desta lei são dolosos. Sabe o que é dolo? Vou te dizer aqui o que é dolo. Vamos usar uma definição altamente complexa, só que resumida, né? Porque a gente não tem tempo a perder. Dolo, velho, é a junção de duas coisas importantíssimas. A primeira coisa que existe no dolo, no crime doloso, vontade. Vontade. Dentro do dolo tem desejo.
tá? Depois da vontade, que tem que estar presente no dolo. Depois da vontade, tem a consciência. Consciência. Veja, dolo é sempre a união da vontade com a consciência, da vontade com a liberdade, né? Consciência. Eu sei o que eu faço, eu quero fazer, eu vou fazer. Dolo. Tá? Quando eu falo de abuso de autoridade, eu falo de dolo. Crime doloso. Crime feito com vontade, crime feito com consciência, crime feito com o entendimento do que está acontecendo. Não dá pra abusar da autoridade de forma culposa, né? Ah, foi um abuso de autoridade culposo. Cara, se o abuso de autoridade foi culposo, então não foi nada. Então não tem crime, não tem o que punir no cara. Porque abuso de autoridade culposo não existe. Não precisa nem pensar. Se é culposo, não vai rolar crime, não vai rolar persecução penal, não vai rolar nada, porque esse fato só acontece de forma dolosa. Tá. Beleza? Mais alguma coisa importantíssima? Sim. Todo crime desta lei é próprio. E sobre isso a gente já tratou ali na parte de cima, tu já entendeu que eu tenho crimes comuns e crimes próprios. Crimes comuns praticados por qualquer um. Quando eu falo qualquer um, não é qualquer um de desmerecer a pessoa, né? É qualquer pessoa, por todos podem praticar, né? Um crime que é comum. Tá? E o crime que é próprio, só alguns. Aqueles próprios ali. Né? Crime punido com pena de detenção. Olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu apagar um pouco. E vamos falar um pouquinho sobre detenção e reclusão e prisão simples. São os 3 nomes de pena que tem no Brasil. Ou é detenção, ou é reclusão, ou é prisão simples, tá? Mas vamos botar eles numa ordem. O mais leve, teoricamente, é a prisão simples, tá? A prisão simples, ela só tem previsão lá nas contravenções penais, né? Então, jogo do bicho, contravenção penal, poderia ter uma pena de prisão simples, tá? Aquelas arruaça, vadiagem, aqueles crimezinhos anão, né? Que estão lá na lei de contravenções penais. Lá pode ter prisão simples, tá? Fora da lei de contravenções penais não vai ter prisão simples. Essa prisão simples seria algum tipo de prisão, talvez na delegacia, enfim, perdeu completamente a aplicação, tá? Por outro lado, a gente tem no Código Penal as formas de prisão: detenção, e aí é só seguir o alfabeto, detenção, ou reclusão. Tá. Como é que isso se separa, né, de forma bem prática, bem rápida, bem objetiva? Quando alguém está detido, e detido não é tipo detido no quartel, que nem a gente vai estudar quando a gente estiver lá no regulamento disciplinar da Brigada Militar, o detido aqui é uma pessoa que está cumprindo uma pena, né? Aqui nós estamos falando de prisão, pena, pessoas condenadas, tá? Cumprindo uma pena, e essa pena tem que começar no regime semiaberto ou no regime aberto, num estabelecimento que seja adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, geralmente colônia penal, geralmente parque industrial penal, né? Locais em que a pessoa pode sair para trabalhar, volta no final do dia ou tem o local de trabalho lá mesmo, tá? Mas eu estou no semiaberto ou eu estou no aberto, detenção, semiaberto ou aberto, tá? Quando eu vou para reclusão, aí, meu amigo, a coisa engrossa. Por quê? Porque na reclusão, o meu cumprimento da prisão, pena, pode ser inicialmente fechado. Na melhor das hipóteses, será inicialmente semiaberto, tá? Então a gente tem aí uma progressão, né? Crimes considerados mais graves, ou, por exemplo,
crimes considerados hediondos, vão ter um início de pena ou vão ter uma pena de reclusão, começam no fechado ou no semiaberto. Crimes que não são tão graves começam no semiaberto ou no aberto, né? O sistema, ele precisa avançar. Então você começa num regime mais rígido e progride, óbvio, né? Progride para um regime menos rígido, tá? Não interessa aí se tu acha que isso tá certo, se isso tá errado, que isso é muito leve, que isso é muito pesado. É assim que a lei é. E no caso do abuso de autoridade, nós temos crimes punidos com detenção. Então o cara deve começar no semiaberto, né? A não ser que ele tenha feito um monte de lambança, e aí ele vai ser condenado por um monte de crime. E a gente sempre começa cumprindo a pena mais grave, termina cumprindo a pena mais leve, tá? Por fim, punidos com multa acumulativa, né? Então sempre pode ter multa acumulativa, tá? Na lei de abuso de autoridade eu sempre posso ter lá 2 anos de prisão, mais tantos mil de multa, né? Existe um cálculo para multa, mas não é o caso da gente estar estudando aqui dosimetria de pena, que é onde a gente vai poder entender o cálculo da multa, tá? Vamos lá, vamos adiante. Olha só, com essas pequenas coisas que a gente estudou, nós estamos aí com, deixa eu ver o tempo da aula, 16 minutos de bloco, tá? A gente já começa a ver questões que podem vir na prova facilmente. Ó, a lei de abuso de autoridade prevê crimes culposos? Não, né? A lei de abuso de autoridade só me apresenta crimes dolosos. Eu preciso de vontade e consciência. Vontade e consciência. Eu preciso que a minha vontade seja livre, ou seja, ninguém me força, não é? Quando me forçam, me obrigam, me botam uma arma na cabeça, ali não tem vontade nenhuma minha, ali tem só meu pânico, meu medo de morrer, aí eu faço aquela coisa, tá? Então, crime doloso, vontade e consciência. Bom, outra, o dolo da lei de abuso de autoridade é genérico? Cara, essa aqui tu ainda não tem elementos para responder, mas não tem problema nenhum, porque eu vou te dar os elementos agora. Olha só, o dolo da lei de abuso de autoridade é genérico? Aí eu vou te dizer assim, ó, no direito penal, cada vez que eu junto vontade e consciência, eu tenho dolo. Várias vezes o dolo tem nome. O direito penal é fino, né? Que as coisas têm nome, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tenho o dolo de furtar. E as pessoas dizem que é o animus, né? Dolo, latim, animus, furandi, de furtar. Às vezes eu tenho dolo de matar, e aí eles chamam de animus necandi, tá? Aqui, meu amigo, na lei de abuso de autoridade, eu tenho 3 dolos que necessariamente precisam estar dentro daquela ação, daquela conduta, né? A gente está estudando direito penal, lei especial, direito penal no Brasil. No Brasil, quando a gente estuda direito penal, a gente estuda direito penal do fato, tá? Presta atenção nisso, presta atenção. No Brasil, a gente estuda direito penal do fato. Então, eu não olho para o boneco. Eu olho para o evento que acontece no mundo real, o fato. Direito penal do fato, tá? Nesses fatos da lei de abuso de autoridade, eu preciso que a vontade dele tenha características determinadas. Se eu não tenho dolo específico, se eu tenho dolo genérico de te dar um laço, não é abuso de autoridade. Claro, eu vou ter que provar meu dolo, né? Para que eu possa me valer do dolo como forma de dizer não cometi abuso de autoridade. E o Ministério Público, por exemplo, que é quem faz a acusação no Brasil, vai ter que provar o do outro dolo, né? O dolo específico de prejudicar, tá? Então, indo para nossa questão, o dolo da lei de abuso de autoridade
é sempre específico. Específico. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha rápida. Olha só. Na lei de abuso de autoridade, sempre estará presente algum, somente um é suficiente, elemento específico. Quais são os elementos específicos? Prejudicar alguém, beneficiar alguém e mero capricho. Ah, então, tenho raiva de ti por conta da minha raiva, né, ao término da prisão, como forma de satisfazer meu ego, de te prender, vou te surrar. Cara, aqui vai ser mero capricho. Não precisa, né? Por mero capricho, vou tirar fotos junto contigo para publicar no jornal. Tá? Com desejo de te prejudicar, porque tu é uma pessoa conhecida e tá sendo preso por algum crime, sei lá, colarinho branco. Vou colocar várias algemas, uma escolta enorme e chamar toda a imprensa para te filmar e vou te expor. Quero te prejudicar. Porque quero beneficiar alguém, vou cometer aquele ato. Quero beneficiar alguém. Nesses casos, eu tenho abuso de autoridade. Mas eu preciso de um desses 3 casos. Sempre. Sempre. Então, que crime vai ser? Abuso de autoridade ou algum outro crime? Temos muitos, né? O Código Penal tem muito crime, as leis especiais têm muito crime. Quem vai nos dizer se entra na lei de abuso de autoridade ou se tem que buscar um novo caminho são os dolos. Ou eu prejudico, ou eu beneficio, ou eu exerço esse meu capricho. Somente pelo meu capricho, mero capricho. Tá? A questão vai ter que vir esfregar isso na tua cara pra te mostrar que aquilo é abuso de autoridade. Ou ela vai ter que perguntar sobre isso. Mas quando for uma situaçãozinha, né? E aí quando a gente tiver a banca vai ficar mais fácil, por enquanto não tem. Quando a gente tiver a banca, a gente vai ver. É uma banca que apresenta historinha, é uma banca que pergunta da lei. Se for historinha, vamos fazer historinha. Se for da lei, vamos na lei. Enquanto a gente não tem isso, estudamos as duas coisas, né, meu amigo? A gente tá aqui é pra te aprovar. Tá? Vamos adiante. Olha só. Agora sim a gente enxerga o primeiro artigo dessa lei. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Como a gente já tá com 22 minutos de aula, e tu já entendeu talvez o que tem de principal e o que vem atrás agora só vai somando nesse conhecimento que tu já tem, eu vou encerrar o bloco. E a gente volta em seguida e começa a entrevistar, a encarar, né, esses artigos aqui. E aí a gente estuda eles um a um. Porque sim, a gente vai enfrentar a lei inteira. Mas para cada coisa eu vou te entregar uma explicação que vai fazer aquilo fazer muito mais sentido e ficar muito mais fácil pro teu estudo, tá? Abraço, velho. Valeu!